Boa noite a todos, para quem eu não falei boa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, mais esse culto. Vamos dar aí continuidade ao nosso tema sobre honra, né? Estamos aqui num culto de maturidade, onde nós temos nos aprofundado a cada quarta-feira, indo um pouco mais fundo nesse tema, nesse assunto. Amém? Então, a gente está falando sobre honra, né? Sobre uma cultura da honra. Semana passada, eu falei sobre... Sobre o que eu falei semana passada? Quem lembra? Ninguém lembra? Punição. Oi? Punição. Isso. Salvação. Não sei se você falou isso, mas eu vou falar aqui, porque acho que foi o Jorginho, mas eu não lembro. Que só porque a gente faz uma coisa errada, não necessariamente a gente precisa ser punido pelo aquilo que a gente fez. Às vezes a gente não precisa ter consequência, mas do mesmo jeito a gente aprende com aquela lição. Isso aí, Flor, é isso aí. Eu devo ter falado também, não me lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei isso daí. É porque eu e o Jorge acabamos falando um pouco do mesmo assunto. Ele falou sobre punição. Travou aí? Travou. Travou o quê? Agora voltou, pastor. O meu travou? Travou. O senhor Eita. estava falando da punição. Isso, eu falei um pouco de punição, né? Porque o Jorge falou e eu dei continuidade aqui no assunto sobre punição. Até fiz umas perguntas, né? Que foi meio que uma tarefa que eu deixei e eu fiz umas perguntas. Você é uma pessoa muito punitiva, né? Qual é o seu nível de arrependimento? E qual foi a última vez que você se arrependeu de algo e qual foi o fruto que isso gerou? E aí o pastor acrescentou uma pergunta: qual é a última vez que você perdoou alguém? Né? Então, quem aí pôde responder essas questões e poderia compartilhar com a gente? Eu posso falar uma e a outra pessoa falar outra, e aí... Pode. Assim? A última vez que eu perdoei alguém. Na verdade, foi ontem. Quando eu tava... Eu perdoo muitas pessoas, mas eu também... Eu erro muito, e aí as pessoas que têm que me perdoar, né? Mas... Ontem, eu e a Lu, a gente discutiu por conta de... sei lá, discordância de algum assunto, não lembro qual. E aí, eu sempre só te peço desculpa primeiro, porque eu não gosto que tenha algum conflito entre nós. Então, eu já peço desculpa logo pra encerrar. E aí eu pedi desculpa pra ela. Ela me perdoou. Aí, depois disso, ela me pediu desculpa e eu perdoei. Na quarta-feira passada, aconteceu outra coisa, e foi justamente o que o pastor Edu falou. E tava difícil pra eu perdoar uma pessoa, que eu não vou comentar o nome, mas tava difícil pra perdoar ela, porque eu sou uma pessoa que preciso refletir o assunto primeiro pra depois pra eu saber o que eu vou fazer sobre isso. E não tava conseguindo perdoar essa pessoa, mas logo depois que eu tava sentindo isso no meu coração, eu consegui fechar a porta, eu orei um pouquinho e logo depois eu já consegui perdoar essa pessoa. Então,
Essa é a minha resposta da sua pergunta, pastor. Maravilha, Flor, maravilha. Muito obrigado por compartilhar. Eu também sou uma pessoa fácil de perdoar. Sempre tive essa facilidade, eu não sou de ficar guardando rancor, de ficar remoendo as coisas. Então, é que nem a Flor, ela nem lembra por que ela brigou com a irmã. Você vê, isso é o perdão. Você já nem lembra, mas esqueceu, acabou. O que é importante é o perdão. E eu também sou fácil de perdoar, não sou uma pessoa muito punitiva. Então, e eu acredito que também eu sou uma pessoa fácil de arrependimento. Então é isso. Alguém quer falar? Alguém quer compartilhar? Sim, então vamos dar continuidade. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade. Liberdade e responsabilidade, né? Como eu disse, acho que foi na primeira ou segunda aula, sobre o ciclo da honra. A liberdade, ela faz parte do ciclo da honra, né? Os caminhos que nós precisamos percorrer, para que possamos construir uma cultura de honra, né? Então, só que liberdade, isso aí, obrigado, Ana. A liberdade, esse é o ciclo da honra, liberdade, responsabilidade, humildade, confronto e maturidade. E a liberdade não está somente relacionada à nossa individualidade, né? A nossa privacidade e com o direito de a gente fazer o que a gente quer. A palavra liberdade, no original, ela significa fazer o que quiser, né? Mas também ela dá a ideia de você ser livre para viver como você deve viver, não só como você quer viver, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia assim, cara, eu estou livre, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, eu sou livre para fazer o que quer. E na verdade, isso, a liberdade, né, não é só você fazer o que quer, você fazer aquilo que é preciso, aquilo que é o correto, aquilo que é o necessário, né? Então, nós só podemos ser livres, por quê? Porque Cristo, ele nos libertou, né? E ele não só nos libertou, mas ele nos deu o quê? O Espírito Santo para permanecer nesse lugar de liberdade, para que a gente não volte para um lugar de escravidão. Então, é importante a gente entender que se a gente perde a nossa liberdade, a gente volta a ser escravo, né? A gente volta para aquele lugar que nos escravizava. Então, Jesus, ele não só trouxe libertação para nós, nos tornou pessoas livres, como nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a nós permanecermos em liberdade, né? Então, hoje a gente pode decidir o que nós vamos escolher. É algo que está ao nosso poder. Ou a gente escolhe a malícia, a maldade, ou a gente escolhe honrar a Deus e servir a Deus. Então, isso é uma escolha. O próprio Deus e o Espírito Santo nos dá essa capacitação, essa capacidade de escolher a quem nós vamos servir. Ok? Então, o próprio Deus Deus, ele criou o homem para que ele pudesse viver em liberdade. Ele não criou o homem para ser um robô e um escravo dele. Não, ele criou o homem para viver em liberdade. Lá no Éden, ele já mostrou isso. Ele colocou uma árvore no meio do jardim e ele disse, olha, deu uma escolha para o homem. São duas árvores, né? Na verdade. E aí, uma das árvores, ele não poderia comer do fruto, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E ele falou assim, tá aí as árvores. E tá aqui o jardim do Éden. E o homem teve liberdade para ele fazer o que ele achava melhor. Tanto é que quando Eva comeu o fruto e Adão comeu o fruto, Deus não interviu. Ele não apareceu, não, eu falei para não comer, não. Ele deixou, porque essa foi a decisão deles. Porque Deus tinha dado a eles liberdade, né? Então, porque Deus, ele é amor. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor. E sem liberdade, não temos amor, né? Então, Deus, ele nos escolheu e nos amou. Essa foi uma escolha dele. Ele escolheu nos amar. E ele nos deu a liberdade de fazer a mesma escolha. Tanto é que ele correu um risco, né, dando essa liberdade ao homem de amar a Deus ou não, ele correu um risco, que foi exatamente o que aconteceu, de o homem não querer amar a ele e abandonar a ele, foi o que o homem fez. Mas, nem por isso Deus tirou a liberdade do homem. A liberdade, ela tem um preço, né? Ela tem um preço. E a liberdade, ela vai trazer sobre nós uma responsabilidade, né? Então, a partir do momento que nós temos liberdade para tomar uma decisão daquilo que eu vou fazer ou não, vem sobre mim automaticamente uma responsabilidade. Porque eu vou precisar arcar com a consequência daquela que foi a minha escolha, né? Então, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade hoje, nós temos uma grande responsabilidade de proteger os nossos relacionamentos. Os relacionamentos com nossos filhos, os relacionamentos com os nossos cônjuges, para quem é casado, com os nossos amigos, né? Os relacionamentos que a gente tem ali na nossa comunidade e o mais importante, o nosso relacionamento com Deus. Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem de preservar e proteger esses relacionamentos, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas vão afetar os nossos relacionamentos de uma forma positiva ou negativa, né? E por isso que nós precisamos ter esse coração. A gente precisa estar no nosso coração o desejo de proteger esses relacionamentos, né? Então, porque eu amo as pessoas, porque eu amo a Deus, então eu preciso me preocupar em proteger esse relacionamento, ou seja, fazer tudo para que esses relacionamentos permaneçam saudáveis, né? Para que não haja briga, para que não haja dissensões, para que não haja separações, né? Como a própria Flor aqui, ela compartilhou com a gente. Ela disse, eu tive uma desavença com a minha irmã, e o que eu faço? Eu já peço perdão, já para evitar, para resolver. Então, isso é uma preocupação de preservar e proteger o relacionamento dela. Ela mesmo assim, eu não gosto de ficar ali com problemas não resolvidos. E isso é muito legal, porque é uma preocupação de preservar e proteger o relacionamento para que ele continue saudável, né? Não é que a gente não vai ter problemas, desavenças, discórdias e coisas mais. A questão é que nós precisamos agir para proteger esse relacionamento. Por exemplo, você erra com Deus. Eu erro com Deus. Então, isso fere o nosso relacionamento. Mas o que eu vou fazer, então, se eu magoei a Deus? Então, eu preciso até Ele e confessar o meu erro, confessar o meu pecado e pedir perdão e me arrepender e estar ali e continuar construindo esse relacionamento, né? Então, eu preciso fazer algo para preservar os relacionamentos. Esta
é uma responsabilidade nossa, né? Então, quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, Paulo estava dizendo, olha, ele estava assim, vocês podem todas as coisas. Ou seja, ele estava ali afirmando a liberdade que eles tinham. Assim, eu não quero impedir, proibir vocês de fazer nada, porque vocês podem fazer todas as coisas. Mas é muito importante que você entenda que nem todas as coisas elas convêm. Elas vão trazer edificação, né? Então, e isso a gente se aplica dentro de um relacionamento. A gente pode toda coisa, mas se você sabe que tem coisas que vai ferir o relacionamento, que vai ferir que vai magoar a pessoa, a outra pessoa. Então, é importante que a gente proteja os relacionamentos, né? Então, isso está falando de uma liberdade, porque para ser livre, eu preciso aprender a ser livre. É isso que Paulo está falando. Todas as coisas são livres, que são lícitas. Ou seja, você é livre. Você é livre. Ninguém está dizendo aqui que você está aprisionado a nada. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu não posso obrigar. Paulo não poderia obrigar. Mas ele diz, vocês são livres. Porém, você precisa aprender a ser livre. Porque nem tudo que você vai fazer é conveniente. Ou vai trazer edificação. Então, a liberdade requer um aprendizado. Para que eu seja livre de verdade, eu preciso aprender a ser livre, né? Então, como eu falei no começo, Deus, ele nos deu opções. Então, lá no Éden, ele viu. Nós lemos lá que Deus nos deu opções. No meio do jardim, ele colocou 2 árvores e disse, agora, esse aqui, se você comer, você vai morrer. E se essa aqui, se você comer, você vai viver. Agora você toma a decisão que você quiser. E então ele nos deu o quê? Ele nos deu a opção. E é isso que aí que está o X da questão. Nós precisamos aprender a lidar com um número cada vez maior de opções na nossa vida. E cada vez mais as opções na nossa vida, elas aumentam. Então a gente precisa saber fazer as nossas escolhas. Por quê? Porque nem tudo me convém. Porque nem tudo vai trazer edificação. Porque nem tudo vai contribuir para o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. E como eu já disse, se fosse o problema só comigo, era uma coisa. O problema é que todas as minhas decisões não vão afetar somente a minha vida, mas vai afetar a minha casa, o meu trabalho e as pessoas da comunidade. O meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos, com amigos. Então, eu tenho muitas opções, mas eu preciso saber lidar com elas, lidar com as minhas escolhas, porque nem tudo me convém, né? Então, o que a gente já começa a pensar? Que junto com a liberdade que Deus nos deu, foi Deus que nos deu a liberdade, vem o quê? A responsabilidade. Então eu preciso ser responsável com a liberdade com que eu recebi de Deus. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Então até os 17 anos
eu gostaria, mas não podia dirigir, né? Então eu gostaria muito, aquele negócio de jovem, de adolescente, você quer aprender. Aí quando eu fiz 18 anos, né, o que aconteceu? Cara, eu preciso aprender a dirigir, agora eu já posso dirigir, minha mãe tem um carro, então, e você já começa. E aí o que acontece? Eu fui lá, pendurei ali na bota do meu pai, pai, você tem que me ensinar, você tem que me ensinar, assim. Meu pai me ensinou a dirigir. Aí eu fui lá, tirei a carta. Então, antes eu tinha uma restrição na minha vida. Se o meu pai me ensinou a dirigir, se eu saísse dirigindo, guiando o carro, eu poderia causar muitos problemas. Então, eu aprendi a dirigir, então eu poderia dirigir, mas não me convinha dirigir aquele momento. Por quê? Porque eu precisava primeiro tirar a habilitação. Então, isso já me traz a liberdade. Então, meu pai já me deixou em liberdade. Ele deixou o carro na minha mão. Eu dirigia, eu lembro que eu vim das Palmas até a minha casa. Eu morava ali perto das Palmas, até a casa dirigindo, né? E aí, poxa, eu já dirigia. Então, eu tinha uma liberdade. Eu poderia fazer algo. Só que eu tinha uma responsabilidade. Eu não poderia dirigir. Aí, quando eu tirei a carta, pronto, eu recebi uma nova liberdade. Porque agora eu não só sabia dirigir, como também eu tinha a autorização para dirigir. E mesmo assim eu tinha o quê? Uma responsabilidade. Por quê? Porque o carro não é um brinquedo. Né? Eu poderia causar um acidente, se eu não soubesse guiar de forma correta, com segurança, eu poderia causar muitos problemas. Se eu batesse o carro, não só eu ia me ser prejudicado, mas também a minha família, a pessoa aquele qual bati o carro, poderia causar um dano em alguma pessoa, até mesmo uma pessoa vir a óbito por causa de um acidente, porque eu dirigi de forma irresponsável. Então eu tenho liberdade, mas eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então eu estou dirigindo com liberdade, porque eu tenho carta. Só que se eu passar no farol vermelho, é uma forma irresponsável de tratar a minha liberdade. E aquilo vai ter uma consequência. Ok? Deu para entender? Então, junto com a nossa liberdade veio o que? A nossa responsabilidade. Não tem como você tirar e desvencilhar uma coisa da outra. Ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, se nós nos movermos apenas por vontades e desejos, nós seremos irresponsáveis. Então, nós precisamos nos mover com sabedoria e entendimento. Né? Então, isso é trazer responsabilidade para a minha liberdade. Por quê? Porque quando eu busco a sabedoria e o entendimento, eu trago responsabilidade para aquela liberdade que o próprio Deus me deu. Deus me deu liberdade, e se eu fizer tudo por causa da minha vontade e desejo, certamente eu posso quebrar a cara. Quem aqui quebrou a cara e trouxe prejuízos à sua casa, à sua família, porque agiu pela sua própria vontade, o seu desejo, e aquilo trouxe um prejuízo para você? Quem aqui? Levanta a mãozinha aí, me ajuda aí, por favor, sou só eu. Levantar minha mão aqui. Ninguém? Ah, ainda bem que tem mais gente comigo. Então, assim, você percebe, a gente agiu impulsionamento, a gente não pensou, a gente não refletiu, e a gente é livre, e você vai lá e agiu, e aquilo trouxe prejuízo para você. Ao passo que quando você espera no Senhor, quando você busca a sabedoria e o entendimento para você se mover, para você agir, então você traz uma responsabilidade naquela que é a sua liberdade, que muitas vezes pode ser que se você buscar a sabedoria e o entendimento para agir, talvez você nem faça nada. Porque a
a sabedoria e o conhecimento vai te fazer o quê? Cara, não faça isso. E aí como você é livre, você tinha que... cara, o seu coração, sua carne, você vai lá, e você não vai. Por quê? Porque você recebeu um entendimento, uma sabedoria. Aí você não vai. Por quê? Porque você é livre. Então isso é liberdade com responsabilidade. Ok? Então vamos lá. Eu queria que pudesse alguém aí leia para mim, eu vou pedir para a Geice ler aqui João 10:10, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Obrigado, Gei. Olha aí. O próprio Jesus falando que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Né? Só que, então, para a gente entender, é o diabo que nos deixa sem opções. É ele que tira a nossa liberdade. Só que Jesus, ele veio para nos dar vida em abundância. Ou seja, ele não vai nos tirar nada. Jesus não quer tirar nada de nós. Muito pelo contrário, ele nos oferece opções ilimitadas. Porque abundância quer dizer, sabe o que quer dizer abundância? Mais do que necessário. Que excede. Algo a mais. Mais que tudo. Olha só. É essa vida que Jesus veio nos dar. Mais daquilo que nós podemos esperar, mais daquilo que nós merecemos, excedente, algo que excede, algo a mais. Então ele não nos tira nada, ele nos dá várias opções ilimitadas para nós, né? Então, o desejo do coração de Jesus, ele é acrescentar muito mais daquilo que nós temos. Então, pensa em tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre nós, tudo que ele tem feito, tudo que ele tem nos ensinado, todas as manifestações dele na nossa vida, na nossa comunidade. Pensa em tudo isso. Então, é muito mais ainda que ele quer fazer, que ele quer derramar, que ele quer liberar sobre nós. Porque essa é a característica de Deus, isso é o que arde no coração de Jesus, liberar sobre nós tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Ele já disse, eu quero que eles sejam um comigo, porque ele queria transferir para nós tudo aquilo que o Pai tinha depositado sobre ele. E ele disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então isso já confirma que realmente Cristo queria nos dar e ainda quer uma vida em abundância, né? Os recursos dos céus, eles são ilimitados. Paulo disse, vocês não estão limitados em nós. Vocês estão limitados nos seus próprios afetos. Porque o limite está em nós, não está em Deus. Porque os céus, ele tem recursos ilimitados. Então, mas só que vamos pensar uma coisa. A abundância de escolha, ela vai nos promover a liberdade. E, ao mesmo tempo que aumenta a abundância de Deus em nós, vai aumentar a liberdade de Deus em nós. E, ao mesmo tempo, vai provocar em nós um aumento de responsabilidade e de maturidade. Porque esse é o objetivo de Deus. Esse é. Ele quer se relacionar com a gente, com pessoas maduras. Ele quer que a gente chegue nesse lugar, um lugar de maturidade, um lugar de... Porque maturidade é você saber
viver em liberdade e não trazer dano para a sua própria vida. Ou seja, aí você fala assim, cara, eu posso todas as coisas porque eu tenho recursos ilimitados. Porém, eu nem tudo me convém. Então isso eu vou avaliar aquilo que eu vou fazer e utilizar dentro da minha liberdade. Então isso é maturidade. Isso também é maturidade, ok? Porque esse é o desejo de Deus, que nos tornemos maduros. Por isso que Deus, ele nos dá liberdade para que nós possamos escolher. Ele quer que a gente escolha amar ele. Ele quer que a gente escolha se relacionar com ele. Olha que interessante aqui, eu quero ler em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15 ao versículo 17. Eu vou pedir para me ajudar aqui a gentileza do Profs poder ler para mim. Pode ser, Profs? Será que ele me ouviu? Sim, sim. Ah, obrigado. Eu só tô pegando para ver aqui é que eu tô no celular. Aí eu queria pegar a versão que o pessoal pôs aqui. Não, mas não precisa não. Pode ser a que tiver aí fácil para você. Não, eu tava tentando abrir essa daqui mesmo. Tá bom. É que eu nunca mexi pelo celular, pastor. Aí eu tô apanhando aqui. Qual que é? Deuteronômios? Deuteronômio 30. 30. É mais fácil pela Bíblia mesmo. Versículo 15. 30, 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem e o mal. Só o 15 ou o 16 também? Não, do 15 ao 17. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverá bem e multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires. Amém. Obrigado, profs. Olha aí. Então, nessa passagem, Deus está dizendo, eu te proponho a vida e a morte. A vida, a prosperidade ou a morte ou a destruição. E aí ele pôs assim, cara, se você escolher isso, você vai ter isso. Se você escolheu isso, você vai ter isso. Agora você está aí livre para escolher. Então Deus, ele sempre nos dá uma escolha. E Deus é tão bom que ele nos mostra, cara, se você for por esse caminho, a coisa vai ser complicada para você. Tem muitos espinhos aí, tem muitas situações complicadas, isso vai te levar, isso é um caminho de morte. Então, porque Deus, o pensamento que Deus tem de nós são pensamentos de paz, porque Deus nos ama. Mas, mesmo que ele vê que nós estamos por caminhos errados, ele não tira de nós a possibilidade de nós escolhermos. E não tira de nós a nossa liberdade, né? Então, a gente é livre justamente porque a gente tem muitas opções, né? Se Deus tirar as opções e colocar regras de controle em nós, ele vai tirar de nós a liberdade, né? E Jesus falou o que em João 17? Ele falou assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a oração de Jesus era, não tira eles dali. Deixa eles lá. O que ele queria que Deus nos desse liberdade, que ele nos livrasse do mal. Então, essa sempre foi e é ainda o desejo de Deus sobre nós, que a gente viva em liberdade, desenvolva uma vida com liberdade, responsabilidade e maturidade. Então, não tem como nós vivermos uma cultura de honra se nós não tivermos isso em nós, se nós não tivermos uma vida
em liberdade com responsabilidade, né? Só que qual é o grande problema? É que nós precisamos desenvolver uma nova mentalidade onde nós vamos aprender a lidar com a liberdade. Ou seja, aprender a tomar decisões corretas para preservar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Esse sempre tem que ser o princípio, preservar o relacionamento com Deus. Então pensa, tudo que você vai fazer, eu repito, tudo que eu faço, as minhas decisões, vai afetar os meus relacionamentos, a minha casa e também o meu relacionamento com Deus. Então a gente precisa desenvolver uma nova mentalidade onde a gente aprende a lidar com a nossa liberdade. Ok? Eu quero aqui trazer para nós um estudo aqui no livro do Denis Seal, que ele trouxe um estudo de uma doutora chamada Ruby Payne. Ela fez um estudo para ajudar. Qual era a intenção? Ela queria ajudar o sistema de ensino das escolas americanas, né? Mais precisamente ali do Texas. Então, existia um problema no sistema de ensino, da educação, e essa doutora fez um estudo para poder trazer uma ajuda. O que ela queria mostrar? Ela disse o seguinte, ó, ela fez uma pesquisa, inclusive, essa doutora tem um livro sobre isso, ela escreveu um livro sobre isso, e ela fez o quê? Ela mostrou que as pessoas de diferentes classes sociais tinham uma visão de mundo diferente umas das outras, né? E aí, com esse conhecimento e entendimento, ela poderia ajudar as professoras a ajudarem os seus alunos a alcançarem uma visão de mundo diferente do que eles não tinham. E assim, ela ia conseguir melhorar o sistema de ensino, ou seja, ela ia melhorar o aprendizado das pessoas, né? Sem contar que o próprio professor também estava inserido em uma determinada classe social. E o que ela diz? Ela diz que, dependendo da classe social, aquela classe social traz uma influência sobre a visão de mundo que as pessoas têm, né? Então, ela fez todo um estudo sobre isso. E a gente vai pegar aqui, eu vou pegar no livro uma dessas perspectivas de classe para a gente poder, para nós percebermos como isso também traz uma influência sobre nós. A ideia aqui é poder trazer luz da nossa mentalidade dentro do reino de Deus, justamente para a gente poder entender a nossa liberdade, entender como nós lidamos com essa vida abundante que Jesus tem prometido para nós, né? Então, ela pegou aqui, vou pegar aqui um aspecto, ela relacionou aqui 3 classes de pobreza, classe média e riqueza. E ela pegou vários aspectos da vida, dinheiro, personalidade, comida, roupas, tempos. Então, como que cada uma dessas classes sociais interagem com essas circunstâncias da vida, coisas da vida do nosso dia a dia. Então, vou pegar aqui só em relação à comida, né? Então, na comida ela diz, a classe da pobreza, a quantidade é o que é o mais importante. Na classe média, já o pensamento deles é que a qualidade é mais importante do que a quantidade. E na classe rica, a apresentação dessa comida é mais importante do que a quantidade e a qualidade. Então você percebe o que ela fez? Ela pegou essa classe econômica, de pessoas dessa classe econômica, e viu como que elas olhavam certas coisas da vida. E esse
relacionado à comida, né? Então, por exemplo, na mentalidade de pobreza, então, eu não estou aqui querendo trazer nenhum tipo de julgamento ou de preconceito, eu só querendo trazer um entendimento sobre um padrão de pensamento, de mentalidade, certo? Então, a mentalidade da pobreza, ela vê a comida, a maior preocupação, ela tem a sobrevivência, né? Então, quanto mais quantidade, melhor. Então, não se importa se aquilo tem muita qualidade ou se está muito bonito, mas é a quantidade, né? Porque eles têm uma mentalidade de se preocupar com a sobrevivência. Então, quando a gente pega um sistema de crenças fundamentado na sobrevivência, eu terei uma mentalidade de suprir a minha própria necessidade, em quantidade. E com isso, eu perco a minha capacidade de ser generoso. Então, se a gente pensar, esse tipo de mentalidade, ele está impregnado na nossa cultura. E é uma mentalidade. Não estou dizendo se a pessoa é pobre ou rica ou classe média. É uma mentalidade, porque são pessoas, porque as pessoas são egoístas, acumuladoras, né? Na lei do mais forte, a gente vê isso na nossa sociedade, né? Temos mais do que nós precisamos, mas ainda a gente quer mais. A gente não se sacia, a gente não consegue desfrutar daquilo que a gente tem, né? Então, isso é uma mentalidade que talvez influencie a minha vida e a sua vida, a nossa igreja, no nosso dia a dia, né? Sempre estamos cobrando para que as pessoas possam nos dar mais e suprir as nossas necessidades. Então, esse é uma mentalidade daquele que quer suprir, que quer mais, que quer ter, que quer sempre mais. E o problema disso é que é assim que as pessoas se relacionam com Deus, né? Eu vou até Deus para suprir ao máximo a minha necessidade. Eu preciso ser curado, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso não ter problemas. Então a gente vai... É uma mentalidade de sobrevivência. É uma mentalidade de sobrevivência. É uma coisa meio que até irracional, né? É uma coisa irracional. Por quê? Porque, por exemplo, se você... Outro dia, uma vez, eu vi um vídeo de um cachorrinho, ele é desse tamanho, assim, cabia na palma da minha mão, um cachorrinho assim. E o cachorrinho tava ali, e a pessoa colocou uma tigela assim de ração, mas esse cachorro mergulhou dentro da ração, em 10 segundos de vídeo ele devorou, ele só não comeu a tigela porque era maior que ele. E era muito engraçado a velocidade, como parecia um aspirador de posse. Uau! Por quê? Porque esse cachorro tem uma mentalidade de sobrevivência. Ele, cara, eu preciso comer, eu tenho fome, eu preciso comer. Então, é uma mentalidade que nós temos, que muitas vezes ela influencia a forma como eu me relaciono com as pessoas, influencia a forma como eu me relaciono com Deus, né? Porque eu quero sempre suprir, eu tenho que sempre estar bem, eu tenho que sempre suprir, porque eu sempre estou em falta, porque eu sempre estou depressivo, porque eu sempre tenho dores, porque eu tenho sempre problemas. Então eu preciso sempre que as pessoas estejam suprindo, eu preciso sempre ao máximo, e o máximo que eu puder sugar, eu vou sugar. Então isso é uma mentalidade. Agora, a classe média é uma mentalidade em que a quantidade já não é mais um fator determinante, mas sim a qualidade daquilo que a pessoa come. Então, a pessoa, ela, né? Eu me lembro quando eu era jovem, há uns anos atrás, poucos anos atrás, né? Então, quando você é adolescente ali, que você está começando a trabalhar, você não tem dinheiro para nada, né? E aí você vai ali, você vai sair, você vai comer um dog na rua e tal, você vai, é o que tem, né? É o que tem para hoje. Mas
nós, quando você tem mais dinheiro, você fala, cara, vamos ali comer um dog na Avenida Nova? Não, fala assim, cara, vamos ali no Outback, né, pô? Vamos ali no Coco Bambu, né? A gente vai ali, é mais caro, mas, pô, né? A qualidade é outro nível. Então, você vê que então já não é mais a quantidade, mas sim a qualidade. A pessoa pensa com a qualidade, né? Então, a preferência é ser bem servido e com qualidade, né? Só que qual é o problema dessa mentalidade? Fala de uma mentalidade que é muito exigente e de muita cobrança. Tudo é questionado e precisa estar dentro de um padrão pré-estabelecido por nós mesmos. Você já percebeu que quando as coisas fogem do padrão do nosso pensamento, a gente ofende? Por quê? Porque essa mentalidade está impregnada em nós, né? Então, aquele tipo de pessoa, a pessoa vai numa igreja, a pessoa vai para uma igreja que ela fala, cara, ela vai ver, tem estacionamento? O DPI vai segurar meus terror? O DPI vai segurar a bronca, né? Tem água? A água tá gelada? O banheiro tá limpo? E a palavra do pastor, como que é? Então a pessoa, sabe, ela analisa tudo. Ah, não, mas essa cadeira aqui, rapaz, sai até com dor nas costas. Então é uma mentalidade de exigência. Uma pessoa, né, inflexível, de um coração duro, de uma mente cauterizada. E aí a pessoa, ela sempre vai o quê? Aquele tipo de coisa que a gente sempre vai buscar uma palavra para justificar o meu comportamento. Por quê? Porque eu não quero mudar. Porque eu já tenho um padrão estabelecido na minha mentalidade. Então, eu vou exigir que as pessoas se moldem àquilo que eu acho que é o correto. Entendeu? E aí, cara, não dá para ficar nesse lugar. Aí a pessoa vai para outra igreja. Aí a pessoa faz isso com o casamento, né? Aí a pessoa faz isso com o relacionamento com Deus. Por quê? Porque aí você vai num culto da pastora Flávia, você sai de lá arrastado, porque, né, é céu na terra, aquele negócio. Aí o cara vai orar lá no particular dele, não é a mesma coisa. Aí ele fica bravo com Deus, né? Por quê? Porque ele quer sempre aquele derramamento do Espírito, sempre aquelas visões, ele quer ter visões. Então, e aí compromete o relacionamento com Deus. Então, isso é uma mentalidade impregnada. Né? Eu tô aqui, xerecaia, né? É isso aí, sapatear no fogo e tudo mais. Eu estou exagerando, mas para a gente poder trazer uma clareza nesse entendimento, né? Só que ele age ali de forma minuciosa. E eu quero dizer que eu e você temos pensamento, temos mentalidade de pobreza e de classe média. A gente tem. Eu tenho. Porque às vezes a gente é assim, a gente é muito exigente. Às vezes num aspecto da vida não, mas em um outro sim. E o grande problema é que nós afetamos, e eu repito, o nosso relacionamento com as pessoas, com a comunidade e com Deus. E se tem algo que precisa ser preservado nesses dias, é o nosso relacionamento com as pessoas, com Deus e com a comunidade. Isso é a coisa mais importante do que a qualidade e a quantidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é uma mentalidade. Então, assim, como que... Então, quando a gente... Aí, falando da classe média, é um relacionamento com Deus de quê? De interesse. Não de amor. Mas é um relacionamento de interesse. Né? Cara, vem um desemprego para você ver. Cara, aí Deus é o culpado. Então, é o interesse que vale. Agora, quando você fala de uma mentalidade de riqueza, né? É aquilo, acho que alguém escreveu aí, você vai no restaurante do rico, é aquele... O prato é lindo, parece um quadro de Picasso, mas é aquela porçãozinha. Então, se o pobre entra no restaurante do rico,
O cara assim, cara, isso aqui é um assalto. Isso aqui é um roubo. Eu vou pagar esse valor por essa quantidade. Por quê? Porque é uma mentalidade. Você está entendendo? Mas o rico, ele não está preocupado na quantidade. Ele quer que aquilo... ele está prezando pela apresentação daquele quadro, né? Por quê? Porque o cara que é rico tem uma mentalidade de rico, ele sabe que ele pode ter a quantidade que ele quiser e da qualidade que ele desejar. Então ele sabe, isso ele já tem. Agora, o que ele busca? Ele busca uma experiência com aquela comida, né? Sabe quando você está com fome e você senta assim, deixa eu me relacionar com essa comida? É a última coisa que você não quer nem conversar, ninguém nem fala, porque você quer comer, né? Mas é isso. Então, eles veem a comida como uma obra de arte. Então, é outro tipo de mentalidade. Eles têm mais do que o suficiente e, portanto, buscam uma experiência mais profunda com aquilo que eles têm. E aí, olha só, as pessoas que têm uma mentalidade de riqueza, elas jamais vão se contentar em apenas ter uma experiência de salvação com Deus. Porque elas sabem que o céu tem recursos inesgotáveis, que tem mais provisão, que tem mais beleza, que tem mais poder, que tem mais cura. Então, são pessoas com uma mentalidade de inconformismo. Porque essa mentalidade de riqueza é a mentalidade do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino inesgotável. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele trouxe para nós uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de realeza. Então, é uma outra forma de você enxergar a abundância de Deus. Cara, você tá ali cheio de coisa, de abundância. E sabe o que você fica? Você fica mendigando. É a mesma coisa que a Pri chegar aqui e fazer... ela passar no mercado e fazer a compra por um mês todo. E encher a casa de comida. Aí eu acordo de manhã, eu vou para casa da minha sogra tomar café. Me ajuda, tô com fome para trabalhar. Mas está ali à minha disposição todas aquelas coisas. Então isso é uma mentalidade. A gente tem que quebrar essa mentalidade na nossa vida. A gente tem uma vida em abundância. Os recursos que nós precisamos são inesgotáveis em Deus. Então a gente precisa olhar e ter uma mentalidade nova sobre todas essas coisas, né? Então a gente não se contenta só com a salvação, a gente tem que buscar um relacionamento, uma experiência maior com tudo aquilo que nós temos. Você está entendendo? É você buscar uma experiência maior com aquilo que você já tem. Só que a gente pega aquilo que a gente já tem, coloca na gaveta e vai pedir mais. E a gente nem desfruta do que a gente tem. Isso é uma mentalidade. Essa é uma mentalidade que nós precisamos desenvolver nesses dias, né? Então, ou seja, nós precisamos buscar viver experiências sobrenaturais que jamais a gente imaginou. Agora, como que a gente vai desfrutar de uma vida abundante com uma mentalidade limitada? Então você entende que o problema não está na fonte. O problema está na nossa mentalidade. Não é a fonte, porque a fonte ela tem recursos inesgotáveis liberados para todo mundo. O problema está na minha mentalidade, né? Por isso que a abundância ela vai gerar liberdade, né? E isso não tem a ver com riqueza. Isso não tem a ver com riqueza.
Riqueza, a gente usou o termo aqui para trazer uma exemplificação de uma mentalidade, mas riqueza é algo, é uma condição externa. E prosperidade é uma realidade interna. Então a gente precisa o quê? Ter uma mente próspera, uma mente de riqueza, uma mente de realeza, ou seja, que nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós sabemos que nele nós temos recursos inesgotáveis. E nós temos uma fonte para buscar tudo aquilo que nós precisamos. E muito mais do que nós precisamos, nós vamos até lá para viver experiências novas com esse Deus. Não só buscar nele aquilo que nós precisamos. Amém? Amém? Tá dando para entender aí? Deixa eu tomar uma água aqui que eu falo demais. Amém. Amém. Pastor, obrigada. Amém. Maravilha. Então, não é a riqueza que torna uma pessoa próspera, que dá a ela uma mentalidade de realeza. Assim como eu ter uma bola de basquete, não me torna um jogador da NBA. Você está entendendo? Porque tá relacionado ao meu coração, a minha mentalidade, né? Então, vamos lá. Então, você entende que a gente precisa mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Porque, senão, nós não vamos saber lidar com a abundância que Deus tem derramado sobre nós. E só sabe lidar com a abundância do reino quem tem uma mentalidade de realeza. Fica aqui até a minha dica, a minha indicação de ler o livro do Chris Vallotton sobre realeza. Até, como é que é o nome do livro mesmo? Quem se lembrar, coloca aí. Caminho sobrenatural da realeza. Isso aí, obrigado, pastor. Caminho sobrenatural da realeza. Então, para que você possa se aprofundar. Porque se você ler esse livro, você vai identificar que você precisa mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz, às vezes, na própria igreja nós temos exemplo disso. Às vezes a igreja faz uma ação, né? E ela promove uma arrecadação para um fim específico, né? E aí, o que a gente faz? A gente tem, às vezes, até um ranço de poder entregar uma oferta maior para um projeto da igreja, né? Por quê? Porque isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o meu coração e uma mentalidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas Cara, a gente pode. Então, isso fala de uma mentalidade, isso fala... Aí, cara, eu lembro que é difícil falar essas coisas e a gente ficar expondo e até mesmo falando mal, mas por exemplo, às vezes a gente vê algumas pessoas tentando trazer uma comoção para que a igreja possa ofertar, para que a igreja possa ajudar, para que a igreja possa trazer um recurso para um determinado projeto da igreja, e as pessoas ficam trazendo comoção ali, justamente, e ainda agradece pela generosidade das pessoas. Por quê? Por que precisa muito fazer? Porque as pessoas têm uma mentalidade, não têm uma mentalidade de realeza, né? E a gente precisa mudar isso na nossa vida. Porque se eu só vou conseguir saber lidar com os recursos inesgotáveis que Deus tem com a mentalidade correta. E é o recurso inesgotável que vai trazer liberdade sobre a minha vida e aumentar o meu nível de responsabilidade. Amém? Então, isso é muito, muito importante. Agora, eu queria continuar falando um pouco mais sobre liberdade. Quando a gente fala em liberdade,
a gente precisa entender que estamos falando em entrar em novos lugares que vai nos exigir maior responsabilidade. E de abandonar e deixar lugares que nos impunham uma certa limitação. É exatamente o que eu falei dos 3 níveis de mentalidade, de pobreza, de classe média e de riqueza. Então, a gente vai entrar em uns lugares que vai nos exigir responsabilidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho que abandonar, ou seja, a mentalidade de pobreza, de escrava, a mentalidade escrava, ela precisa ser abandonada. Então, e o exemplo disso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre sobre o casamento, né? O casamento, quando eu me casei, então eu assumi uma responsabilidade que antes eu não tinha. Então eu entrei num lugar que me exigia um maior nível de responsabilidade. Afinal, eu ia ter que pagar aluguel, conta de água, conta de luz, e coisas que eu ajudava na minha casa, mas, vamos falar a verdade, a gente não tinha tanto, não era tanta a nossa responsabilidade. E aí, e também, além de eu assumir outros níveis de responsabilidade, eu estou deixando a casa dos meus pais, onde naquele lugar me exigiam certas limitações e colocava sobre mim um certo controle. Então, na casa dos meus pais, eu tinha limitações. Tinha sobre mim um certo controle. Então, quando eu falo de liberdade, eu pensei logo nessa questão de quem se casa. A pessoa vai assumir uma responsabilidade maior e ela vai deixar de abandonar alguns lugares que traziam limitação sobre ela. Mas posso te falar uma coisa? Eu realmente me tornei livre. Não que eu era preso com os meus pais, você entende? Eu me tornei livre. E foi o período da minha vida que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que eu me desenvolvi como ser humano, como homem, no meu relacionamento com Deus. Isso me levou a lugares de crescimento que eu jamais pude experimentar antes de entrar nesse lugar de responsabilidade do casamento. Então, Deus promoveu a mim uma liberdade, trazendo sobre a minha vida e da pastora Pri o casamento, e ele nos aumentou a nossa liberdade, só que ao mesmo tempo nós recebemos maior responsabilidade, tá? O pastor colocou aqui liberdade é igual autonomia, exatamente, né? Eu já vou falar, inclusive, sobre autonomia, mas você já vai conectando aí liberdade, autonomia, e eu vou acrescentar mais uma palavra aí, domínio próprio. Já a gente chega lá, beleza? Então, eu queria ler aqui em Gênesis capítulo 12. Por favor, vou pedir aí para o Jorge fazer a leitura para mim, Gênesis 12, no versículo 1. Amém, pastor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Obrigado, Jorge. Então, a jornada de Deus, que Deus levou a Abraão, nos fornece 3 chaves para que a gente possa amadurecer e viver uma vida abundante de Deus com liberdade, né? A primeira delas é que é o próprio nome de Abraão. Ele se chamava Abrão. E ele passou a se chamar Abraão. O que quer dizer
Abraão? Alguém pode responder? Pai de um povo. E Pai- Abraão é pai de um grande povo. Isso, correto. Só que tem um outro significado do nome de Abraão que talvez muitos de nós possam não conhecer, quer dizer pai exaltado. Então Deus, ele mudou o nome de Abrão para Abraão porque ele queria que ele assumisse uma posição mais elevada. Ele não só seria pai, ele seria pai exaltado. Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente assuma uma posição de maior responsabilidade do que as pessoas comuns. Porque sem responsabilidade, a gente vai perder a nossa liberdade. E não vamos conseguir seguir a Deus no mesmo nível que Abraão seguiu. Então, o que isso nos ensina? Que nós precisamos assumir um novo lugar de responsabilidade, uma nova posição de responsabilidade. Nós precisamos, em tudo, ser mais responsáveis. Ou seja, eu preciso agir não mais como um menino, como criança. Eu preciso agir com mais responsabilidade, sabe? Ver qual é a consequência daquelas decisões que eu estou tomando. Quem ela vai prejudicar, o que ela vai gerar. Isso é uma decisão que eu estou tomando porque eu quero, ou é uma direção que eu busquei em Deus em oração. Então, a gente ser mais responsáveis com aquilo que a gente faz em todas as coisas, mais responsáveis com a nossa família, mais responsáveis com as nossas finanças, mais responsáveis com a nossa comunidade, com a nossa igreja. A igreja, o corpo de Cristo também é minha responsabilidade, mas responsabilidade com o propósito do reino, né? Com aquilo que Deus tem nos comissionado a fazer. A gente precisa ser um pouco mais responsável e às vezes a gente se isenta muitas vezes de muitas coisas. E o problema é que isso nos tira a nossa liberdade, isso está nos limitando. Deus quer que a gente mude o nosso pensamento, a gente seja mais maduros, mais responsáveis, né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que ele disse, sai da sua terra, ou seja, sai do limite que nós passamos a aceitar. Sai da nossa zona de conforto. Ou seja, Abraão tinha que deixar aquele território, porque era um lugar de conforto, de tranquilidade, ele já estava estabelecido. Então, se nós não sairmos dos lugares que nós passamos a aceitar, a gente não vai experimentar a abundância de Deus. Porque a gente está fechado naquele pensamento, naquela forma de pensar, naquela forma de agir, naquela forma de caminhar, a gente está fechado, a gente está aceitando aquela condição da nossa vida. Ora, não está me fazendo mal, então está tranquilo, de certa forma eu tenho a bênção de Deus na minha vida, então estou tranquilo. Para que eu vou ficar indo para lugares que eu nem sei onde eu estou pisando? Para que eu vou ficar desbravando? Então, a gente tem essa mentalidade. E só que se eu me limitar ao lugar que eu decidi aceitar, eu jamais vou experimentar a abundância, o a mais de Deus para nós. E isso também vai me trazer limitações à minha liberdade. Então,
é um tempo de nós sairmos do lugar que nós estamos, do lugar de conforto, de nós irmos além, de nós nos aprofundarmos, de nós nos arriscarmos mais. Você encontra uma pessoa na rua e meu, cara, uma pessoa doente, e é você se arriscar, pô, deixa eu orar por você. Entende? É você se arriscar. E a gente está ali limitado no lugar que a gente passou a aceitar. Então a gente sempre fala, cara, eu não oro pelos enfermos, eu não evangelizo as pessoas, eu não aumento o meu nível de oferta, eu não jejuo, a gente aceitou aquele limite da nossa própria vida. E a gente não sai daquele limite. Da última vez que nós fizemos um jejum, que foi o relógio de oração, quantos jejuns você fez? Eu não fiz nenhum, estou esperando o próximo. Por quê? Porque você está fechado num limite que você mesmo passou a aceitar. E aí é isso que eu estou falando, que nós precisamos... Essa é uma chave para a liberdade, a gente sair dos nossos limites. É não ficarmos fechados aonde nós estamos, sempre com os mesmos pensamentos. E quando a gente é exortado, aí o que a gente faz? A gente fica nervoso, aí a gente fica ofendido. E aí Deus ainda está te dando um empurrãozinho, está levantando alguém, tem uma igreja ali te impulsionando, dizendo que você precisa ir um pouco mais. Aí o que você faz? Você se ofende. Ou você se fecha. Por quê? Porque você aceitou aquilo. E é isso que nós precisamos fazer, ir um pouco, deixar os limites que nós aceitamos como limites. Ou seja, você está limitado em você mesmo. Nós não estamos limitados em Deus. Amém? Então, para que haja transformações radicais, nós precisamos de mudanças radicais. Só que eu sei que você quer mudanças na sua vida. E muitas das mudanças que você quer são mudanças radicais. Só que são transformações radicais. Só que se você quiser ter transformação na sua vida, você vai estar de uma mudança radical. Aquilo que Deus fez com Abraão foi algo radical. Sai da sua terra. Para quê? Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então era radical aquilo lá. Mas ele quis experimentar da liberdade, daquela liberdade. E olha até onde ele chegou. Até hoje. Nós estamos falando aqui de Abraão. Então, pensa numa pessoa que é muitas vezes um usuário de drogas. Às vezes o cara, para ele ter uma transformação, uma libertação, ele precisa de uma mudança radical. Então o cara se interna, ele larga tudo, família, casa, emprego, deixa tudo e vai se internar lá 1 ano para desintoxicar, para mudar a mentalidade, para ouvir outras pessoas, para ser curado. Então é radical. Por quê? Porque a transformação dele precisava ser radical. Amém? E a terceira coisa é nós deixe sua casa, a sua parentela. E gozado que quando Deus falou para Abraão, deixa a sua parentela, o Abraão obedeceu. Mas o que ele fez? Ele levou a família dele junto com ele. Mas o Abraão era para deixar a sua parentela. Aí ele foi e levou com ele. Por quê? E Deus não falou nada, porque ele entendeu o que Deus queria, que ele quebrasse os limites impostos pela sua própria família. Entende? Porque, olha só o que eu vou te dizer, o pai de Abraão, ele resolveu sair de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. E Abraão era filho ainda, não foi o chamado dele. Quando chegou em Harã, eu acho que Harã, ele parou ali no meio do caminho e não seguiu em frente. Então isso trouxe um padrão
de pensamento na família de Abraão. O pai dele tinha um destino e desistiu no meio do caminho. Então, o que Deus está falando? Sai da sua parentela, ou seja, você não pode ter o mesmo padrão de pensamento imposto pela sua família. Por quê? Porque essa é a sua identidade da terra. Então, a gente precisa criar uma nova identidade, a nossa identidade de Deus, de filhos de Deus. Deus não estava discriminando ou desqualificando a família de Abraão, ele estava somente trazendo ele para um novo nível de relacionamento, de padrão de pensamento, para que ele pudesse, porque aquele padrão de pensamento da sua família, aqueles limites impostos pela sua família, limitava ele mesmo. Posso falar uma coisa? Eu vejo isso na minha própria vida. Porque hoje eu faço coisas que eu reprovava quando eu era criança, dos meus pais, dos meus tios. Por quê? Porque a minha família gerou em mim um padrão. E aí Deus fala, cara, você precisa sair da sua parentela. Eu casei, mas eu trouxe junto comigo a minha família. Por quê? Porque os padrões de pensamento, de cultura, estão impregnados em mim. E muitos desses padrões, infelizmente, eles são contrários ao padrão de uma cultura do reino. E eu repito, eu não estou aqui desqualificando a minha família. Né? Eu não estou desqualificando. Nós fazemos coisas na nossa ignorância que a gente nem imagina. E eu hoje estou estabelecendo um padrão sobre a minha família, sobre o meu próprio filho. Então veja, saia da sua parentela, abandone esse padrão. Né? Então a gente precisa entrar no novo nível de intimidade, relacionamento, de assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Amém? Amém, pastor. Beleza? Tô acabando. Uau. Vamos lá. Em Filipenses, eu vou ler aqui em Filipenses 3, de 5 a 8, para a gente entender aqui, ó. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa do Cristo, de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a surpresa grandeza do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, Paulo, ele era irrepreensível como judeu, mas o que ele fez? Aquilo era um padrão estabelecido pela sua casa, pela sua família. Ele desconsiderou tudo aquilo lá. Porque ele estava vendo que aquilo, que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo era muito maior. E é aquilo, é a vida abundante. Paulo estava vendo a abundância que tinha em Cristo, e as coisas eram tão grandes e tão maravilhosas, que aquilo que ele conhecia, ele descartou. Não, isso aqui, cara, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu quero isso que Jesus está me mostrando. Então hoje a gente precisa decidir o que a gente quer. A gente quer a vida abundante ou a gente quer permanecer no lugar que a gente está? A gente precisa escolher. A gente precisa se despojar dessas coisas, tirar algumas coisas de fora da nossa vida e experimentar uma liberdade maior nos nossos dias, uma liberdade em Deus. Amém? E para nós, ok? Tá claro aí? Essas 3 chaves. E para finalizar, a liberdade vai nos dar o quê? Vai nos dar autonomia. O que é autonomia? Capacidade de governar pelos próprios meios.
capacidade de autogovernar-se. Então, o medo diz que não podemos confiar liberdade para as pessoas e que elas devem devem ser vigiadas. Mas a honra, por sua vez, ela nos diz que as pessoas foram feitas, projetadas para serem livres. Então, quando damos o que? Autonomia para as pessoas, nós estamos fazendo o quê? Trazendo para fora o que as pessoas têm de melhor. Lembra que eu falei de livre-arbítrio? Porque autonomia é sinônimo de livre-arbítrio, né? Quando Deus deu ao homem livre-arbítrio, ele estava dando a ele autonomia. Ou seja, a liberdade de escolher por meios próprios e governar a própria vida segundo a sua própria vontade. Olha como Deus é maluco, né? Como que Deus me dá essa autonomia de fazer o que eu quero, né? Então, só que acontece que nós exercemos esse tipo de governo. Você fala, isso é loucura, mas a gente faz isso. Apesar de Deus ser soberano, ele não governa sobre nós muitas vezes. Você está entendendo? Porque Deus, ele me deu autonomia, ele me deu domínio próprio para mim escolher, mas escolher fazer a coisa certa. Não fazer a coisa de qualquer jeito. E a gente exerce esse tipo de governo na nossa vida. Nós que governamos. E nós tomamos as decisões. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa exercer uma autonomia em parceria com o Espírito Santo. Porque ele pode... Você lembra que eu falei lá no começo que Jesus me libertou, só que ele deu, junto com a liberdade, o Espírito Santo para poder me ensinar e me ajudar a usar a minha liberdade como convém. Então, a gente precisa exercer o nosso domínio próprio, a nossa autonomia, a nossa liberdade em parceria com o Espírito Santo. Ele pode nos ensinar a tomar as decisões corretas, segundo os princípios do reino. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai exercer a nossa liberdade, quando a gente vai exercer a nossa autonomia, nós precisamos pensar, isso vai prejudicar o meu relacionamento com as pessoas e com Deus? Aí você precisa pensar. Isso vai ferir algum princípio do reino de Deus na minha vida? Quais serão as consequências desta minha decisão? Disso que eu estou pensando, disso que eu estou falando, disso, da forma como eu estou agindo? Porque você é livre agora, você precisa trazer responsabilidade. Não é porque você aprendeu assim com a sua família que você vai ter que fazer assim. Então pensa, tem influência da sua casa, da sua infância, da sua família. Tem uma mentalidade atuando dentro de você. E aí Deus está trazendo a gente aqui hoje para falar assim, cara, vocês precisam sair desse lugar, porque isso está limitando vocês, é o tempo de nós sermos livres de verdade, desfrutarmos daquilo que é abundante em Deus, mas fazermos isso com responsabilidade. Isso que eu estou fazendo vai escandalizar as pessoas. Você lembra que Paulo, ele disse lá, acho que é no livro de Coríntios, ele falou assim, olha, se o seu irmão não come carne, você não coma. Para quê? Para que ele não se escandalize. Porque para você está tudo bem comer carne, para ele não. Então, use da sua liberdade com sabedoria. É melhor eu não comer a carne do que escandalizar o meu irmão. Ah, não, mas eu quero comer carne. Não, cara, o cara não come carne, o problema é dele. Então você vê a nossa mentalidade? Então a gente precisa mudar isso.
né? A liberdade, ela faz parte do ciclo da honra. Nós precisamos aprender a viver em liberdade. Dar liberdade às pessoas e viver em liberdade. Então, a gente não dá liberdade às pessoas porque a gente não sabe viver em liberdade. É preciso que a gente aprenda. Quando os hebreus eles foram livres do deserto, estou terminando, eles desejaram o quê? Eles desejaram voltar para o Egito. Eles saíram do Egito de uma escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Eles entraram no deserto, rumo à terra prometida, mas eles ainda tinham uma mente escrava. E eu queria orar para que a gente quebrar essa mentalidade de escravos, essa mentalidade de pobreza e liberar sobre nós uma mente de realeza. Amém? Nós já estamos aí avançados no nosso horário. Eu queria só poder orar com você. Gostaria que você pudesse aí curvar a sua cabeça. Senhor, eu quero, nesta noite, Senhor, te agradecer em primeiro lugar, porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor nos tornou pessoas livres. Não existe nada que possa nos separar do amor de Cristo. E por isso que não existe nada que possa roubar a minha liberdade. Os limites, Pai, estão em nós mesmos, na nossa mentalidade de escravo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha trazer sobre mim, trazer sobre a Rafá, sobre a nossa comunidade, venha trazer sobre nós uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de realeza. Senhor, nós, em nome de Jesus, queremos deixar para trás todas as coisas. Nós queremos experimentar a vida abundante que o Senhor tem para nós. Senhor, quebra os limites dos nossos pensamentos, quebra os limites da nossa alma. Senhor, vem quebrar os paradigmas da nossa alma, dos nossos corações. Senhor, eu te peço que o Senhor venha trazer um avivamento sobre nós nesses dias, nos livrando, nos levantando, nos impulsionando, Senhor, trazendo sobre nós a verdade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, coloca a gente num nível maior de liberdade, coloca a gente num nível maior de maturidade, num nível maior de responsabilidade, Senhor. Eu venho clamar aqui nesta noite por um derramar sobre nós, que haja, Senhor, uma libertação, que você seja livre, que você seja liberto de pensamentos na sua vida, de coisas que te aprisionam há anos, de pensamentos errados, de enganos, de coisas que você se sujeitou. Em nome de Jesus, eu quero dizer que hoje nós estamos sendo colocados em liberdade e podemos ir além e podemos mergulhar mais profundo no relacionamento de Deus, com Deus, e podemos buscar mais sabedoria, mais entendimento, que a sua mente seja a mente de Cristo agora. Em nome de Jesus, que haja uma mentalidade de realeza nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.